A caixinha que a música daí. Atenção. Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver agora. O aquecimento global é um fenômeno natural e é necessário para a manutenção da vida. Eu vou conversar com Marise Fernandes de Araújo. Ela é superintendente da Caixa Econômica Federal. Existem sinais de baixas para as cotações da soja nos próximos meses do ano. Cotações do farelo de soja se mantiveram em patamares elevados em 2013. O milho foi o segundo mais exportado pelo Brasil, ficando atrás somente do açúcar. A maioria dos casos de ferrugem asiática registrada em lavouras de soja se encontra na região de Rio Verde. O milho foi o segundo mais exportado pelo Brasil, ficando atrás somente do açúcar. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Brasil exportou mais de 530 mil toneladas de milho para a Argélia entre janeiro e novembro de 2013. O volume equivale a 109 milhões de dólares e representa um crescimento de 96% em relação ao mesmo período de 2012, quando foram embarcadas 205 mil toneladas do grão. As importações argelinas de cereais cresceram 3% de janeiro a novembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2012. Foram adquiridas mais de 9 milhões de toneladas, um aumento de 3,5% na mesma comparação com o do ano passado. O trigo somou 5 milhões e 700 mil toneladas, contra 2 milhões e 800 mil toneladas de milho e 438 mil toneladas de cevada. E segundo o escritório argelino interprofissional de cereais, as importações de cevada servem para a formação de estoques durante o inverno, para garantir o abastecimento da pecuária no primeiro trimestre de 2014. A maioria dos casos de ferrugem asiática registrada em lavouras de soja da safra 2013-2014 se encontra na cidade ou no município de Rio Verde, aqui no estado de Goiás. E conforme dados do consórcio antiferrugem, das 81 ocorrências confirmadas no Brasil, 20 delas foram confirmadas na quarta maior região do estado de Goiás. O estado também lidera o ranking com 41 registros, seguido por São Paulo com 16 ocorrências de ferrugem da soja. E de acordo com o consórcio antiferrugem, os demais casos foram registrados em lavouras do Mato Grosso, com 13 casos, Paraná 7, Minas Gerais 1, Mato Grosso do Sul 1 caso, Rio Grande do Sul 1 e Santa Catarina 1 caso. E segundo a Embrapa Soja, o fungo pode aparecer mesmo com a aplicação de fungicidas, como em Mato Grosso, por exemplo. No entanto, como o Rio Grande do Sul deve ser um dos últimos estados a realizar a colheita da soja, outras ocorrências podem aparecer em lavouras gaúchas. Quanto mais tempo exposto, maior a probabilidade do fungo aparecer. No Rio Grande do Sul, vai depender das condições climáticas. Se chover muito, o problema pode aumentar. Agora, se as condições for para mais seco, o impacto pode ser menor. Na safra passada, o consórcio antiferrugem somou 490 casos de ferrugem asiática no país. As previsões indicam tempo nublado com algumas aberturas de sol apenas para Porangatu. Para os demais municípios, as condições climáticas indicam sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Confira agora o tempo e a temperatura. Porangatu, 31 graus a máxima e 19 a mínima. Campos Belos, 28 graus a máxima e 17 a mínima. Ceres, 30 graus a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 28 graus a máxima e 16 a mínima. Jussara, 32 graus a máxima e 20 a mínima. Anápolis, 29 graus a máxima e 15 a mínima. Acreúna, 31 graus a máxima e 19 a mínima. Jataí, 30 graus a máxima e 18 a mínima. Quirinópolis, 31 graus a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 29 graus a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver o aquecimento global
É um fenômeno natural, mas é necessário para a manutenção da vida. Eu vou conversar com Marise Fernandes de Araújo, superintendente da Caixa Econômica Federal. Existem sinais de baixas para as cotações da soja nos primeiros meses do ano. E cotações do farelo de soja se mantiveram em patamares elevados em 2013. De acordo com pesquisadores do CPEA, há sinais de baixa para as cotações da soja nos primeiros meses do ano. Com expectativas de safra 2013-2014 recorde, o desafio é manter os atuais patamares de preços ao produtor, além de resolver os gargalos logísticos. O aumento da área cultivada é um dos principais fatores de pressão. Desde a safra 2006-2007 até a safra atual, a área cresceu 8 milhões e 500 mil hectares, ou 41%. A oleaginosa continua a ganhar espaço do milho e outras culturas na safra de verão, movida pela boa rentabilidade e liquidez. Segundo a equipe de custos agrícolas do CPEA, levando em conta os custos e os preços médios da venda da saca da soja em novembro de 2013, a rentabilidade na safra 2013-2014 ficaria entre 56% e 77,7%. As cotações do farelo de soja se mantiveram em patamares elevados em 2013. Apesar da pressão de baixa sobre os preços do grão, a boa demanda por farelo, tanto no mercado interno quanto para o externo, manteve o mercado aquecido, dando sustentação aos preços. Em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do farelo de soja foi comercializada em média a R$ 1.099 em 2013, 3,1% mais em relação ao preço médio de 2012. A alta do farelo de soja puxou para cima os preços dos demais farelos e caroços. No mercado atacadista, considerando a média de todos os produtos pesquisados pela Scott Consultoria, houve queda de 0,3% nos preços dos lácteos na segunda quinzena de dezembro em relação à primeira metade do mês. O leite longa-vida foi um dos principais produtos que puxaram a retração, ficando cotado em média R$ 2,02 por litro, uma queda de 3,3% em relação à primeira quinzena. Foram 49 centavos de queda por litro, ou 19,3%, desde o pico de preços em 2013, que ocorreu em agosto e setembro. Naquela oportunidade, o litro do UHT era vendido em média por R$ 2,51 no atacado. Apesar dos recuos, a cotação do leite longa-vida está 11,3% maior frente ao mesmo período do ano passado. Os estoques estão mais abastecidos e a concorrência entre os laticínios pela matéria-prima já não é tão intensa. A demanda também está menor na ponta final da cadeia e, com isso, o varejo vem desacelerando as compras desde meados de novembro, o que favorece as desvalorizações dos lácteos. Quedas não estão descartadas nas próximas semanas. A União Brasileira de Avicultura, a UBABEF, está sugerindo medidas sanitárias para afastar das granjas o risco de contaminação com o vírus influenza, da gripe aviária. A preocupação da entidade é com a chegada de turistas que venham ao país acompanhar a Copa do Mundo neste ano. E para manter o título de maior exportador de frango do mundo, a UBABEF alerta para a prevenção de doenças em 2014.
A Copa do Mundo movimenta muitas pessoas, turistas vêm de todos os quadrantes do mundo. Há problemas sanitários na Ásia, no México, até na Europa, África. Então, a preocupação é muito grande e nós temos que estender isso para outros órgãos do governo para que a fiscalização seja redobrada, ou seja, reforçada. Veja depois do intervalo, o aquecimento global é um fenômeno natural, é necessário para a manutenção da vida. Eu vou conversar com Marise Fernandes de Araújo, superintendente da Caixa Econômica Federal. Paramentado. Tá prontinho? Ok. O aquecimento global, já amplamente discutido, é um fenômeno natural e necessário para a manutenção da vida e que leva ao aumento da temperatura média global devido ao aumento da concentração dos gases na atmosfera terrestre. Esses gases, denominados do efeito estufa, eles impedem a dissipação da radiação infravermelha que chega à atmosfera terrestre. Os principais gases envolvidos nesse fenômeno são vapor de água, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E devido à industrialização, crescimento populacional, mudança no uso da terra e outros motivos, a concentração dos gases de efeito estufa tem aumentado na atmosfera. A emissão de metano no Brasil, estima-se, representa 11% dos gases de efeito estufa, sendo que 69% do total do gás metano é produzido pela pecuária. A pecuária brasileira é realizada em grande parte em pasto, com baixos índices zootécnicos. A emissão de metano é da ordem de 9,4 milhões de toneladas por ano. E o poder desse gás de absorver radiação é 23% maior que o do gás carbônico, segundo o IPCC. A produção de metano pelos ruminantes é um processo bioquímico que ocorre no rumen durante a fermentação do alimento, resultando na produção de ácidos graxos voláteis, que são fontes de energia para o animal, levando à produção de hidrogênio, que será removido do rumen na forma de metano. E deve-se lembrar que esses ruminantes são animais que conseguem transformar fibras de baixa qualidade, como celulose e hemicelulose, em um alimento nutritivo e com bom perfil aminoácido, e que é a carne bovina, além dos subprodutos como couro, sebo, ossos e outros. As pastagens também têm importância, pois quando manejada corretamente, ela pode armazenar grandes quantidades de carbono, podendo ser superior à quantidade de carbono armazenada em áreas de vegetação nativa. Diversas atitudes podem ser tomadas para anular a emissão de metano pelos bovinos. Um dos principais fatores seria o manejo correto da pastagem e recuperação de áreas degradadas, obtendo um volumoso de melhor qualidade, com maior potencial de reter carbono e podendo, assim, alojar mais cabeças por área. Na nutrição existem alimentos que podem diminuir a emissão de metano, como os ionóforos, óleos, gorduras e saponinas, entre outros. A suplementação é favorável à redução da produção de metano, pois resulta em uma alimentação mais balanceada e em menor idade de abate e idade ao primeiro parto. A utilização de sistemas integrados, por sua vez, une diversas atividades, proporcionando um melhor aproveitamento do gás emitido no sistema como um todo. As medidas mais racionais são as que buscam um sistema produtivo eficiente, resultando em melhores índices zootécnicos que diluam a produção de metano pela produção do produto final. A pecuária é uma atividade essencial para a economia brasileira, sendo a emissão de metano inevitável. Assim, o melhor caminho a ser seguido passa pela maior eficiência dos sistemas de produção.
E depois do intervalo eu vou conversar com Marise Fernandes de Araújo, Superintendente Regional Sul de Goiás, da Caixa Econômica Federal. Vamos falar sobre por que a Caixa entrou no ar. Bom, eu vou conversar agora com Marise Fernandes Araújo. Ela é Superintendente Regional Sul de Goiás, da Caixa Econômica Federal. Senhora Marise, bom dia. Bom dia, Antônio. É um prazer tê-la em nosso programa. Muito obrigada. Senhora Marise, por que a Caixa Econômica Federal resolveu entrar no agronegócio? Antônio, a Caixa vai fazer agora, no próximo dia 12, 153 anos de existência. Historicamente foi um banco urbano, né? Primeiro caderneta de poupança, depois habitação, desenvolvimento urbano, atuação nos governos. E por uma orientação estratégica enquanto banco, né, a Caixa tem o foco na sua estratégia para 2022 de estar entre os 3 maiores agentes financeiros do país. Hoje somos o 5º. Então, o primeiro ponto é a nossa estratégia, porque o agronegócio responde por em torno de 40% do PIB. E um banco que quer ser grande, maior ainda do que já é, ele precisa então entrar nesse mercado. O segundo ponto é como grande braço do desenvolvimento desse país, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então a Caixa entra para fazer par com os demais bancos, né, que hoje já atuam fortemente no segmento, para que nós também possamos oferecer aos nossos clientes e a todos os produtores, a toda a cadeia da área rural, uma oportunidade de crédito. E a gente sabe que o crédito move a economia, gera emprego, gera renda. Então a Caixa, como único banco 100% da União, do governo federal, vai agora, né, começamos no ano passado, também fazer financiamento para toda a cadeia de produção da agricultura, da pecuária, para investimento, para custeio, na mesma forma que hoje o mercado oferece. Bom, e hoje quantas agências estão espalhadas em Goiás que tem condição de fazer esse atendimento ao produtor rural? Nós temos já 81 agências. Pegamos os principais polos, é um processo, nós entramos para valer no rural, começamos no segundo semestre do ano de 2013, já investimos em Goiás 250 milhões, no Brasil investimos 2 bilhões de reais no agronegócio, com uma projeção de crescimento assegurada aí para os próximos anos, e nós, por enquanto, estamos em temos 81 agências prestando esse serviço, e aquela cidade que eventualmente não faça todas as operações, eventualmente nós expandimos, mais do que dobramos a nossa rede em Goiás, tem agências muito menorzinhas, pequenas, que pode ainda não estar operando. Então a cidade mais próxima, normalmente no polo mais próximo, está à disposição do produtor rural para todos os tipos de investimento e financiamento para o custeio agrícola, máquinas, equipamentos, habitação rural, né? Então nós queremos servir o produtor rural na sua magnitude. Quer dizer, a senhora citou aí no caso da habitação rural. Se eu tenho uma propriedade rural e eu quero reformar minha casa, eu tenho condição de fazer um financiamento para essa finalidade? Você pode fazer. O principal projeto que nós temos é a habitação rural mais social, né, no valor de até 32 mil reais. Se o proprietário também quer fazer uma reforma, nós temos para ele lá uma oportunidade de fazer um financiamento para que ele possa também fazer a sua reforma. Mas eu estou falando aqui da habitação social. Sim. Aquela habitação rural que vai atender o trabalhador rural, aquele que não tem a sua casa ainda, ou aquele que tem uma casa mais precária e que queira reformar a casa. Ou seja, eu acho que é pauta para um programa inteiro explicar isso hoje, né, para o produtor rural que queira apoiar lá os seus servidores, os seus trabalhadores rurais, para que ele também possa ter acesso a esse financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com vários tipos de subsídios e benefícios. Suponhamos o seguinte, eu estou em um município, tem a Caixa Econômica ali, eu sou correntista da Caixa, mas aquela agência
ela não está fazendo ainda o financiamento. Mas uma cidade próxima está fazendo. Eu posso pleitear esse financiamento nessa outra cidade, Sim. mesmo eu não tendo conta lá Sim, naquele município? Perfeitamente, pode pleitear. Assim, a Caixa, por esse banco, por ser esse banco do governo federal, nós existimos para atender, né? No caso da habitação, o trabalhador urbano, e no caso agora, entrando, com muita alegria, eu queria registrar isso aqui, Antônio, a alegria e satisfação nossa por estar também podendo participar desse movimento, aprendendo até o linguajar rural, embora de origem... Eu queria até dizer isso, a Caixa está aprendendo a mexer com o rural. Aprendendo a fazer, aprendendo a conversar. Saiu da cidade e foi para a roça. E foi para a roça. E é da cidade e da roça, porque a nossa origem, ela né, do povo goiano, do povo mineiro, que é a minha origem, ela vem ali, né, da produção rural, do sustento da família, vindo daí. Então, a gente entende essa necessidade do crédito. E a Caixa tem recursos para esse ano de 2014, 5 bilhões para o Brasil todo. A meta de Goiás são 400 milhões de reais. Nós pretendemos, inclusive, superar esse desafio aí, porque eu sei que o estado de Goiás tem espaço, tem demanda, tem bons tomadores, né, para que possamos, então, ajudar na construção do PIB desse estado de Goiás e do Brasil, ajudando com o crédito, financiando essas propriedades, os proprietários, pessoa física, pessoa jurídica, cooperativas, de todas as formas de enquadramento que o mercado oferece, a Caixa também oferece. Bom, e para que o produtor rural, independente do tamanho, possa pleitear um financiamento, é óbvio que ele tem que estar enquadrado no que, vamos dizer assim, no que o Banco do Brasil exige, no que o Bradesco e qualquer outro banco que financia, ele tem que estar enquadrado dentro daquele perfil. Tem que ter um enquadramento mínimo. Como é que nós estamos entrando? Qual é o diferencial da Caixa? Simplificação do processo e agilidade. A gente está conseguindo fazer operações em até 48 horas. Criamos, inclusive, uma informação, caminhão-agência rural, né? Assim, onde não tem agência da Caixa, tem cidades que nós estamos, inclusive, indo com o nosso caminhão-agência para atender essa população, esses produtores rurais, o micro, o pequeno, o médio e o grande também, porque faz parte do nosso trabalho atender todos, indistintamente. Então, a gente está à disposição, queremos fazer, estamos prontos e oferecendo simplificação do processo e o outro diferencial nosso na velocidade. Lógico, nós não vamos, assim, num curto espaço de tempo, superar o mercado. O mercado de Goiás, para dar um dado, tem mais de 12 bilhões. E nós estamos felizes com os nossos 250 milhões que nós contratamos em 2013. E nós, assim, a Caixa disponibilizou esse orçamento, tem recurso, o produtor pode demandar isso para nós, pode nos procurar, estamos prontos para atendê-los. Via os apoios que nós temos também de assistência técnica. Tem caso que tem que elaborar um mini projeto, muitos deles o próprio produtor pode apresentar, entrar no site da Caixa e preencher, mas é sempre bom ter um apoio de extensão rural, né? De assistência técnica rural, para que nós possamos, junto com os apoios de assistência técnica, viabilizar o crédito, gerando emprego, gerando renda e a satisfação do homem do campo. Tá ok. Dona Marise, muito obrigado pelas suas informações, eu acho que valeu demais. Quero trazer a senhora novamente aqui, tem muitas outras coisas que a gente pode conversar. Eu agradeço e parabenizo o trabalho que a senhora vem fazendo junto à Caixa Econômica Federal. Muito obrigada, contem muito mais conosco, Antônio. Tá ok. Bom, e o agronegócio de hoje está chegando ao fim. Para acessar o nosso programa ao vivo pela internet, é só entrar no site www.tvsd.com.br de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase de Lao Tse: para alcançar o conhecimento, adicione coisas todo dia. Para alcançar a sabedoria, elimine coisas todo dia. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo programa.